sempre tratando com Deus. O livro de Salmos é sobre isto, o povo de Deus no Velho Testamento, tratando com Deus todos os seus momentos, todas as suas fases e situações. Vamos continuar sendo abençoados pelos livros de Salmos, hoje no Salmo 103. Salmo 103. Antes de ler este salmo para nossa edificação nesta noite, quero recordar o verso que temos destacado no livro de Salmos, no capítulo 119, Salmos 119, o verso 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos dizer juntos este verso? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 103, gratidão lembrada. Gratidão lembrada, Salmo 103. Vamos ouvir a palavra de Deus, recebê-la com alegria e coração aberto. Diz assim a palavra: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Esta é a palavra do Senhor que chega aos nossos ouvidos mais uma vez. Em 1949 foi legalmente oficializado o Dia de Ação de Graças no Brasil. De onde veio essa ideia? Essa ideia veio principalmente dos Estados Unidos. Muito antes lá já havia o Dia de Ação de Graças. Mas de onde veio a ideia dos Estados Unidos de ter um Dia de Ação de Graças?
A história é interessante, vale a pena recordá-la mais uma vez. 102 irmãos nossos em Cristo partiram da Holanda no dia 16 de setembro de 1620. Por que que esses 102 partiram da Holanda lá em 1620? Porque eles eram ingleses e não encontravam na Europa o espaço para a liberdade de culto, de seguirem os preceitos bíblicos como eles entendiam e criam. Então, eles partem em direção aos Estados Unidos, naquela época, então, todo um território inglês, partem para lá em busca de um novo lar, onde pudessem constituir uma sociedade onde houvesse liberdade total de culto. Eles chegam nos Estados Unidos em novembro de 1620, então mais ou menos 2 meses aí de viagem, cruzando o oceano. O primeiro ano deles foi terrível, o inverno foi rigoroso, muitos morreram inclusive, mas em 1621, mais ou menos um ano depois, eles têm a primeira colheita daquilo que plantaram e colhem de forma abundante. E então, em 29 de setembro de 1621, 53 deles pararam para celebrar a gratidão, o que Deus tinha concedido a eles depois de tanta luta e, finalmente, os primeiros frutos de todo o seu esforço. E aí, então, esta atitude, este dia destes colonizadores entrou para a história americana e chega até o nosso país, onde há o dia oficial, que nunca foi muito lembrado, mas mais recentemente tem havido um despertar. 4ª quinta-feira de novembro, dia da ação de graça. Mas é interessante notarmos, então, que esses primeiros aqui que iniciaram esta ideia, esta celebração, fizeram questão de ter um dia de gratidão. Por quê? Porque eles queriam ter uma forma de serem lembrados, de serem gratos. Nós precisamos exercitar a nossa memória quanto à gratidão, porque senão nós não seremos gratos. Nós precisamos nos disciplinar a gratidão, ou não seremos gratos. Essa é a grande verdade. O coração humano facilmente deixa de ser grato. A gratidão vai embora, desaparece. Essa é a questão do salmista aqui, principalmente esta questão está na mente dele fazer este exercício, de lembrar-se a si mesmo da gratidão. A palavra de Deus, então, ao seu coração, ao meu nesta noite, é esta: lembre-se de ser grato. Você tem se lembrado de ser grato? Ou você se esquece da gratidão? É algo que vem naturalmente, você tem se firmado nisso, tem se disciplinado. Lembre-se de ser grato, como o salmista faz aqui. Como lembrar-me de ser grato, ou Deus ser grato? Exorte-se a ser grato. Eu preciso exortar a mim mesmo. O salmista diz: minha alma, bendiga o Senhor. E ele vai usar a expressão bendizer, que é uma expressão de adoração, mas no sentido de gratidão. Adore o Senhor, bendiga o Senhor, exalte o Senhor, porque Ele tem agido na sua vida. Seja grato. O conceito de adoração e louvor no sentido de gratidão. Mas ele exorta a si mesmo. Bendiga o Senhor, minha alma. Ele olha para si mesmo e ele prega um sermão para ele. Bendiga o Senhor, minha alma. Por que você não está bendizendo? Bendiga o Senhor. Ele é o seu autoexortador. Ele faz uma autoexortação. Você talvez precise fazer a mesma coisa. Você precisa empurrar seu coração, a sua alma para a gratidão, porque ela não quer vir, ela é indiferente, ela é acomodada, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser encorajada à gratidão, ou ela não vai acontecer, a gratidão não vai acontecer, ou será muito rara, será apenas em alguns momentos, e a sua vida será mais pobre.
É preciso, então, que você se exorte a ser grato, se você vai lembrar da gratidão. E, então, lembrar-se de se expressar, se manifestar, exortar-se a ser grato, então, levando até o ponto de manifestação. Ele diz 2 vezes, aliás, 3 vezes nos versos 1 e 2, bendiga, bendiga, bendiga. Veja só quantas vezes ele expressa aqui esse bendizer e esta gratidão. E ele vai voltar mais 4 vezes nos versos 20 e 22. Bendigam, bendigam, bendigam. Exortando-se, ensinando a si mesmo e aos outros também, através do Salmo, a exercitar a gratidão. Você tem sido grato? Sai da sua boca naturalmente, com frequência, a gratidão. Nas suas orações, a gratidão está presente. Esse exortar, que inclusive leva a memória, a um recordar-se. Não se esqueça, diz ele no verso 2, falando da sua própria alma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. De nenhum. Quantos benefícios você tem recebido do Senhor? Você tem sido grato por todos? Você procura ser grato por todos? Ele, então, coloca uma exortação exigente aqui para si mesmo. Não se esqueça de nenhum. Não é lembrar só daquele que você queria tanto, aquilo que você queria, aquela bênção e aconteceu. Mas de todas as bênçãos. Exortação a si mesmo. Gratidão a quem? Ao Senhor. Bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor. A quem nós vamos com nossa gratidão? A nós mesmos? A quem nós vamos? Alguém já comentou de forma interessante o seguinte: eu citei aqui a história de como se iniciou esta ideia do dia de gratidão com esses peregrinos, esses que migraram da Europa para as terras agora americanas, para começar então uma nova ideia, numa sociedade livre, etc., para cultuar. E a história conta que eles, quando pararam para fazer aquele dia de gratidão pela primeira vez, não é? Fizeram uma refeição e colocaram coisas que eles escolheram na mesa para comer. E também haviam os perus selvagens. Eles caçaram alguns, cozinharam e foi parte da mesa, do cardápio daquele dia de gratidão. E por isso entrou na tradição americana, todo dia de gratidão, as famílias, ao sentarem à mesa, teriam um peru para comer. E alguém comentou que uma das coisas mais patéticas é que o ateu não quer ficar de fora, porque é uma data bonita, uma celebração bonita, agradável. E ele então também monta o seu peru e a sua mesa e reúne com a família para o dia de ação de graças. Mas aí ele olha para o peru, ele é ateu, ele não tem a quem agradecer. Sobrou o peru, não tem mais nada. A quem que ele vai agradecer? O espírito humano fica pobre, fica abafado. Ele precisa de ter a quem agradecer, a quem bendizer. Ele anseia por isto. Bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Esse é o endereço da gratidão. Faz bem para nós, entramos em comunhão com Deus. Isso nos abençoa. Deus não está precisando do meu bendizer para ele se tornar melhor. Deus não está em crise. Deus não está se sentindo pequeno. Ele precisa que eu o bendiga para ele se tornar maior. Eu é que preciso de bendizer ao Senhor, de adentrar a presença dEle. Eu que preciso disso, isto me abençoa a uma porção de benefícios espirituais, quando eu, com humildade, reconheço que o Senhor deve ser bendito, porque Ele tem concedido os seus benefícios a mim. Essa totalidade do bendizer. A minha alma, isto é, todo o meu ser, bendiga ao Senhor. Então, esse exortar-se a ser grato
é algo que precisa acontecer. Eu preciso olhar para mim mesmo, ó minha alma, você não tem, ultimamente, bem dizendo, não tem sido grato ao Senhor. Ó minha alma, você precisa ser mais grato ao Senhor. Eu preciso de exortação. Eu preciso pregar para mim mesmo essa mensagem. Lembre-se de ser grato. Exortem-se a ser grato, como o salmista fez. Mas note as bênçãos. Note as bênçãos. Nós não somos gratos porque nós relevamos aquilo que Deus tem feito no nosso dia a dia. E aí, então, falta gratidão. Nós não enxergamos, nós não paramos para observar, relatar aquilo que o Senhor tem feito. O pensador, aí de poucos séculos atrás, chamado Emerson, ele disse o seguinte: se as estrelas do céu estrelado, aparecesse só uma vez a cada porção de anos, não aparecesse todas as noites, mas uma vez a cada porção de anos, nós, diferente do que fazemos, iríamos ficar a noite toda acordado para olhar o céu estrelado. Mas como está aí toda noite, nós vamos dormir e até ignoramos o céu estrelado. A mesma coisa acontece conosco com relação aos benefícios do Senhor em nossas vidas. Bendiga o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se eu não aprender a anotar as bênçãos, vai ser como o céu estrelado toda noite. Eu acordo, passo o dia, porque Deus me envia tantos benefícios. E eu começo a entrar no automático. Olha, essas coisas aconteceram porque tinha que acontecer mesmo, é mecânico. Meu irmão, minha irmã, não vamos esquecer que nem mesmo o sol nasceria se não fosse a providência de Deus. Precisamos tomar cuidado com a atitude mecânica. Aquele que não é filho de Deus em Cristo Jesus não chegou ao ponto da conversão e então se render diante de Deus através do Cristo crucificado. Não foi ainda transformado no perdão do Cristo crucificado. Ele vive no automático. E as coisas acontecem porque acontece e vai murmurar com aquilo que não acontece e gostaria que acontecesse. Nós precisamos tornarmos a ser pessoas que então, como filhos de Deus, temos esse discernimento. Nós percebemos todos os benefícios do Senhor. Eu considero muito triste quando tantas vezes nas minhas décadas de vida cristã, numa reunião, por exemplo, de oração, nós pedimos para alguém orar por gratidão, e eu noto que fica pobre. As pessoas não conseguem notar os benefícios para nomear na oração de gratidão. Talvez saia uma coisa, duas, mas se nós listarmos mesmo, por exemplo, no dia de hoje, tudo o que aconteceu, o que possibilita nos estar aqui, grande tem sido a mão do Senhor. Grande tem sido a mão do Senhor. Eu estou aqui agora porque o Senhor permitiu. Senão não estaria. Muitos são os benefícios do Senhor. E eu não vou fazer um exercício aqui, mas eu espero que você esteja entendendo e que a palavra de Deus fale ao seu coração. Note as bênçãos. Se alguém pedir a você, vamos ter uma oração agora de gratidão. Você pode orar. Qual seria o tamanho da sua lista de coisas, de benefícios pelos quais você agradeceria? 3 coisas. Não consegue lembrar de mais nada. Ah, quantas coisas que nós ignoramos, nos comportamos como ateu, não percebemos os benefícios do Senhor e aí nos falta a gratidão. Nós não notamos as bênçãos. Ah, noite fria hoje.
Como é bom ter essa blusa no meu corpo. Benefício do Senhor. Ao sair daqui, eu tenho uma casa. Não somente uma casa, tenho um quarto. Não só um quarto, mas tenho uma cama quente me esperando. Benefício do Senhor. Não estou faminto nessa noite. Talvez até no dia de hoje eu comi até mais do que deveria. Grande é o Senhor. Eu vi a luz do sol nesta manhã. Grande é o Senhor. Eu vivi esse dia na esperança em Cristo Jesus. Não me falta a esperança. Louvado seja Deus. Eu tenho o meu casamento num caminho só. Louvado seja o Senhor. Eu tenho minha família. Louvado seja o Senhor. Esta noite, agora mesmo, alguns, quem sabe, estão lá naquele vazio espiritual, assistindo, quem sabe, uma novela, um programa de televisão, sobre as coisas efêmeras da vida. Eu tenho uma igreja com quem posso me encontrar. Louvado seja o Senhor. E ouvir a palavra de Deus. Eu poderia continuar aqui em tantas direções, a minha saúde, a minha capacidade, quantas coisas, todas as provisões financeiras, o emprego, o trabalho, a amizade, a comunhão. Louvado seja o Senhor. É preciso notar as bênçãos. Ele diz que ele deve bendizer ao Senhor, que enche de bens a sua existência. A provisão material está no horizonte dele. O Senhor tem provido, aquele que enche, diz ele no verso 5, que enche de bens a sua existência. Também ele vai lembrar ainda no verso 5 a força física. Eu pude andar com as minhas pernas e chegar aqui hoje, louvado seja Deus. A sua juventude se renova como águia. As forças que o Senhor me concedeu hoje não são forças automáticas, é bênção, é benefício dele, que pode ser tirado de mim e eu não chegarei até aqui, nem mesmo na igreja, se essas forças se forem. O Deus que nos garante a justiça, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. A vida e o mundo maligno não têm a última palavra. A justiça de Deus tem a última palavra. E isso está sobre as nossas vidas. E mais, a justificação em Cristo foi aplicada às nossas vidas. O Senhor não somente nos dá a força física renovada, mas Ele também nos restaura espiritualmente. Ele vai dizer no verso 13, é Ele quem perdoa os seus pecados. Como é bom saber que meus pecados estão perdoados. Eu não preciso ficar cheio de subterfúgios. Eu não preciso ficar sublimando, abafando e aquilo lá dentro causando uma convulsão e se manifestando em atitudes esquisitas. Não, eu conheço o perdão de pecado, como é libertador. A restauração espiritual que passa pelo perdoar de pecados. Diz o verso 4, é Ele que o coroa de compaixão. Saber que eu vivo neste mundo, na minha imperfeição, num mundo maligno, mas a compaixão de Deus em Cristo está sobre mim. Não a justiça, a ira dele, mas a compaixão dele está sobre mim. Restaura-me espiritualmente, perdoa os pecados, coroa de compaixão. Diz mais o verso 10, não nos trata conforme os nossos pecados. As pessoas que não entendem o Evangelho, às vezes até com uma boa intenção até, querem lidar com Deus e a sua vida com Deus no parâmetro de justiça. Não, porque eu faço as coisas boas assim, então eu mereço as coisas boas de Deus. E aí, então, ele tenta compensar as suas coisas ruins com outros atos bons. Se nós quisermos a justiça da parte de Deus, que não vem através da morte de Cristo,
nós vamos receber condenação. Mas é maravilhoso, porque em Cristo, Ele não nos trata conforme nossos pecados. Somos justificados em Cristo, a justiça dele foi satisfeita em Cristo, de forma que Ele não nos trata com a dívida justa que poderia cobrar de nós. Ser tratado com compaixão, não tratar-nos conforme nossos pecados. Como os céus, diz o verso 11, se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor. Um amor imensurável, assim como os céus se elevam acima da terra. E ele, diz o verso 12, e ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. A notar as bênçãos materiais, o renovar da força física, a restauração espiritual, e mais, ele dá transcendência à nossa insignificância humana. Somos insignificativos, Deus nos dá a transcendência. Ele sabe, diz o verso 14, do que somos formados. Ele lembra que somos pó. Nós somos muito pequenos. Somos pequenos mesmo. A vida do homem, diz o verso 15, é semelhante à relva. E ele continua no verso 16, a vida do homem é semelhante à relva, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Nem se sabe mais o lugar que ocupava. Um conhecido meu faleceu e eu tinha então lá ele na minha lista, telefone. Deparei com ele lá na minha lista de telefone, falecido. Eu fiz deleta, pum, sumiu, não mais. Se foi. Fácil, rápido, muito rápido. Mas Deus olha para nós, a nossa pequenez, e nos dá um significado que nós não temos. Mas depois dele falar no verso 14, somos formados do pó. Depois de lembrar no verso 15 e 16 que nós somos como a relva do campo que o vento sopra e leva embora, ele vai concluir no verso 17, mas, ao contrário, o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está sobre os que o temem. Como a relva pode desaparecer, mas o amor dele está sobre nós. E nós que somos tão insignificantes, nos tornamos alguém que partilha da transcendência que Deus pode dar. Gratidão. Gratidão lembrada, lembre-se de ser grato. Exorte-se a ser grato, note as bênçãos. Note sempre as bênçãos. Cuidado com aquela visão obcecada pela parte do copo que está vazio. Você coloca o copo com metade de água e pergunta para certas pessoas o que você está vendo, ele vai dizer meio copo vazio. Eles não conseguem enxergar o meio copo com água. Você possa notar as bênçãos. O hino antigo dizia e diz, conta as bênçãos, conta quantas são e verás surpreso sobre a divina mão de Deus sobre você. Você tem sido grato? Você se lembra de ser grato? É preciso se exortar, porque senão não vai lembrar, não vai praticar. E é preciso notar as bênçãos. E aí então se ajuntar à criação. Ele termina o salmo numa grande convocação que cabe, é devida, e uma grande convocação que é atendida. Bendigam, diz ele. Começa ali com o verso 20. Bendigam quem? Os anjos poderosos. Bendigam o Senhor.
os anjos poderosos, seus agentes. Ele diz mais: bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares. Bendiga o Senhor os anjos poderosos, bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares. Bendiga o Senhor a minha alma. Quando eu bendigo o Senhor, eu me somo a um bendizer, eu faço parte de algo muito magnífico. Eu me ajunto a toda a criação do Senhor, até mesmo os seres celestiais bendizem o Senhor. Grande exercício espiritual é este. Quando então eu bendigo o Senhor, eu sou grato a Ele, reconhecendo todos os benefícios dele na minha vida. Gratidão. Quando você é grato, quando você para bendizer ao Senhor por todos os benefícios, você é beneficiado em grande medida, não é mesmo? É um momento que você experimenta uma comunhão com Deus muito especial. Você é fortalecido espiritualmente quando você bendiz o Senhor. Se você não bendiz o Senhor, você fica mais pobre espiritualmente. Essa é a grande verdade. Ao enriquecer do meu espírito, do meu íntimo, quando eu entro em comunhão com o Senhor para agradecer, quando eu agradeço ao Senhor, eu louvo o Senhor num testemunho além de mim. Quando eu bendigo ao Senhor, eu sou fortalecido. Quando eu sou grato, eu sou fortalecido. A minha fé se torna mais forte porque eu começo a ver a mão de Deus na minha vida. O que Ele faz, o que Ele tem feito. Muitos são os benefícios. Eu me torno uma pessoa espiritualmente muito mais bela quando de mim flui naturalmente o bem-dizer do Senhor e a gratidão. E eu me torno horrível se eu não sou uma pessoa grata. Não é belo uma pessoa grata? Não é algo que encanta e chama atenção quando encontramos alguém que sabe ser grato? Isso aprimora a minha vida, o meu ser espiritual. Há muitos benefícios da gratidão, do bem-dizer ao Senhor. Lembre-se de ser grato. Versos 1 e 2. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Oremos. Louvamos-te, Senhor, porque o Senhor tem sido grande em nossas vidas. Grande em salvação. Salvação tremenda, poderosa, eficaz e eterna em Cristo. O Senhor tem sido grande na provisão de cada dia. O Senhor tem sido grande em nos conceder vida ainda hoje. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, como nós carecemos de Ti, de reconhecer quem Tu és. Ficamos tão pobres quando não fazemos. Aplica, Senhor, a Tua palavra a nós nesta noite, que possamos sempre nos lembrar de sermos gratos. Jamais viemos ficar empobrecidos, ó Deus, enfraquecidos. Mas que nossas vidas se encham da Tua presença através da gratidão. Edifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Faz de nós pessoas, filhos Teus em Cristo, que sempre saibam Te bendizer, saibam sempre expressar a gratidão. No nome de Cristo mesmo oramos. Amém. Amém.